Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lidera Mulher, aqui diretamente dos estúdios da Casa Cine, com essa pessoa mais especial, né? A minha colega de profissão, né? Mira Grassano, ela tem graça até no nome, né? Mira Grassano. A Mira veio especialmente aqui para palestrar, né, no Lidera Mulher. E eu queria, claro, Mira, primeiro te agradecer por você ter vindo, né, de tão longe aqui para nos prestigiar mais uma vez. E que você pudesse se apresentar. Quem que é a Mira Grassano? Obrigada, Giovana. É uma alegria, né? Uma alegria estar de volta aqui à cidade. Já estive em outros encontros do Lidera. E, de fato, assim, eu não estou dizendo isso da boca para fora. Cada vez que as meninas me chamam, que eu posso estar, o meu coração fica assim, sabe? Batendo forte, eu fico esperando o dia, né, chegar. Poxa vida, é semana que vem, Ponta Grossa, que delícia, né? E ontem ainda tinha pessoas perguntando nas redes sociais, onde vai ser? Então, assim, eu tenho um carinho enorme por essa cidade, por esse trabalho do Lidera Mulher, pelas mulheres incríveis que fazem parte. Eu sou jornalista já há muitos anos, eu vou dizer aqui, mas todo mundo vai esquecer rapidinho para não fazer a conta, né, da idade. Brincadeira. 34 anos já eu tenho de profissão. E eu me formei em Minas, mas logo em seguida, depois de formada, peguei a minha mala e vim para o Paraná, sem nunca ter pisado aqui. Então deixei minha mãe com meus 5 irmãos, somos em 6, que moram no interior de Minas até hoje, e vim sozinha, vim bater a porta, né, fui de redação a redação em Curitiba pedindo emprego. No começo, o tio de um amigo, sabe aquelas histórias assim, o tio de um amigo que estuda na sua sala, trabalhava aqui na RPC, e ele falou, chega aqui e me procure que eu te dou os nomes, né? Os nomes dos chefes de redação, dos jornalistas com quem você pode falar. E assim foi, eu vim sozinha, logo depois de me formar, e fui de porta em porta pedir emprego. E graças a Deus, naquela época, eu já andava com o Senhor, então eu sou uma pessoa cristã já há muitos anos, e isso pauta toda a minha vida, toda a minha vida. E desde então, né, nunca mais foi o mesmo. E tudo que eu faço, mesmo as coisas assim que você precisa ter muita coragem e que eu tenho que fazer sozinha, eu sei que Deus está me guiando, porque eu peço conselho, eu peço direção, e Ele sempre abre a porta certa e fecha a porta que não tem que ser aberta. Isso também é muito importante. Muito interessante, Mira. Você se formou em Minas e veio parar em Curitiba. Me formei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma cidade bem próxima do Rio, tem muito a cara do Rio. A gente até torce para os times do Rio, é muito engraçado. É verdade. E o pessoal chama de cariocas do Brejo. E olha que tem mais uma coisa em comum, que a minha formação também é de Minas. Eu sou formada em Minas. Olha, e sou mineira de só. Coração. E você se formou onde? Eu me formei em Belo Horizonte. Que legal. O meu esposo é de Belo Horizonte, minha filha é mineirinha. Que fofo. Então eu também já venho dessa escola aí lá de Minas, né? Do mineirinho. Muito bom, né? Eu tenho o maior carinho. Muito bom. E eu achei interessante, Mira, um ponto que eu quero citar aqui, da sua história, o seguinte. Você acabou de citar 34 anos na comunicação, como comunicadora. Sim. E a gente vê, inclusive, muitas palestrantes, né, que têm vindo aqui no nosso podcast, falar sobre transição de carreira, né? E você até agora foi a primeira que se manteve aí firme. Então, mas eu fiz um monte de comunicação. coisas. Eu sou meio maluca, né? Por quê? Porque eu não tenho medo de enfrentar desafios. Eu não tenho medo de novidade. Se você me fizer uma proposta aqui de algo que eu nunca fiz, se eu orar e sentir paz no coração, eu vou correr atrás, eu vou aprender a fazer e, no mínimo, eu vou tentar. Eu não falo assim, não, eu não sei fazer, não. Eu vou tentar, a menos que eu não sinta paz de fazer aquilo. E aí eu continuei nessa trilha da comunicação, mas porque eu já tinha trabalhado muito em rádio, eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em assessorias de imprensa e eu trabalhei principalmente em televisões, que foi onde eu fiquei 27 anos, apresentando telejornais,
e fazendo reportagens. E aí, quando terminou esse ciclo de TV, de rádio, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o que eu mais amo é isso que a gente está fazendo aqui agora, bater papo, conversar, entrevistar pessoas, identificar o melhor das pessoas, o que elas podem compartilhar com quem está assistindo, não é? É verdade. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí que eu fui estudar, então, desenvolvimento humano. Eu fui fazer curso de análise transacional e outras formações para poder continuar atendendo pessoas, conversando com pessoas, agora com outra formação para auxiliá-las naquilo que elas queriam alcançar e conquistar. Então, foi um período tão interessante que num desses clientes, eu tive como cliente uma pessoa que depois assumiu uma secretaria de Estado e me ligou e falou, Mira, você precisa vir trabalhar comigo. E aí lá fui eu, né? Fechei meu escritório e fui ser chefe de gabinete na Secretaria do Estado de Planejamento. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas não tem em partes, né? Porque a comunicação está no nosso sangue. Com certeza. Aí eu cheguei lá, criei uma escola de liderança que a gente chamou para fazer formações, workshops, treinamentos para a alta gestão do governo. E aí ficamos. E eu, naquilo que eu gostava, que eu sempre gostei de fazer, que é falar, ensinar, auxiliar as pessoas, esse aconselhar. contato, né? Uhum. Foi muito Isso, bom. Isso muito bom. Isso não tem preço. É. Mas, Mira, você, quando você se desligou, né, desses veículos de comunicação, TVs, de TV, que você passou por vários, né? Inclusive, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, gente, né? Tiver dá um Google aí. Dá um Google para conhecer aí um pouco da história da Mira, que é uma história muito bonita, né? E pautada mesmo pela comunicação. Eu fui a primeira âncora da Rádio CBN aqui no Paraná, sabia? Mesmo? Bem legal. Quando veio a Rádio CBN, nós, os jornalistas, a gente ouvia aquele jingle, a rádio que toca notícia. Nosso sangue fervia, tem que estar nessa rádio. Então foi um tempo muito bacana. E isso foi o que, gente? Acho que foi 85. Bom, a rádio tem 30 anos. É isso. E quando você se desligou desses veículos, né? Aí que você foi trabalhar nesse setor que você acabou de citar e foi buscar estudar o desenvolvimento de pessoas, né? Isso. E hoje, Mira, como que funciona o seu trabalho? Hoje, esse desenvolvimento, desde que eu fui buscar essas formações, o meu foco sempre foi a comunicação. Tudo aquilo que eu aprendi, eu apliquei para a comunicação, para ajudar as pessoas. Em que sentido, Giovana? Um dos grandes problemas do ser humano, eu diria assim, um dos maiores, que seria assim, a mola propulsora de muitos das nossas angústias e problemas, são as falhas de comunicação. E isso dentro das empresas, nos relacionamentos em casa, no convívio com nossos filhos, com nossos familiares. Se a gente for observar, nós falamos errado. Nós aprendemos a falar com 1 aninho de idade, mas não aprendemos a nos comunicar. A gente passa a vida inteira tropeçando e reagindo. A nossa comunicação, ela tende a ser agressiva. A gente às vezes nem ouve o que o outro está falando, mas já estamos prontinhos para responder. É verdade. Né? Então eu sempre trouxe para esse lado e aí eu comecei a trabalhar dentro de empresas e com pessoas individualmente, pessoas que têm problemas para se comunicar com outros, pessoas que precisam falar com desenvoltura em público, ou outros, no caso gestores e empresários, que querem se preparar para serem porta-vozes para a imprensa. Então eu faço media training com esses, que é como se eu fosse ensinar a conceder entrevistas bem-sucedidas, entendeu? Entendi. Que é uma tarefa, às vezes pode pensar assim, nossa, isso é fácil. Não, não é. Porque o risco da gente falar besteira é enorme. E para consertar isso depois? Depois não conserta. Quando saiu, se for ao vivo, então, aí a imprensa faz assim, publica uma matéria gigante e depois dá uma linha de errata, né? Então, enfim, melhor não errar. Inclusive, quando a gente acessa o seu site, né, a gente vê inúmeras soluções lá que você oferece, né? Desde treinamentos individuais, né, como você citou, até mentorias em grupo, tem também os cursos, né? Sim, eu faço uns intensivos. Eu estou lançando um curso online agora, no mês de novembro,
Esse vai ser especificamente para quem precisa aperfeiçoar a habilidade para falar em público, que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, mas eu não faço um treinamento baseado em oratória. Eu faço um treinamento baseado em desenvolvimento humano, porque a nossa dificuldade para falar em público está muito relacionada às nossas crenças limitantes, está muito relacionada àquilo que a gente viveu de experiências na nossa vida, juventude, infância, enfim. Mas é um treinamento muito prático e ao mesmo tempo a gente vai trazendo à luz, né? De onde veio essa trava? De onde vem essa angústia? Por que tanto medo? Por que tanto desconforto, né? Então é muito interessante. E além disso, eu tenho um treinamento intensivo que eu faço de 32 horas que eu deixo o povo doidinho. Fecho todo mundo no hotel, só vai embora para dormir tarde da noite, volta no outro dia cedinho, a gente entra na sexta e sai no domingo à noite. É fantástico. Nossa, que é muito bacana. Bom. E Mira, assim, nessa sua trajetória dentro das empresas, ou até mesmo nos seus treinamentos individuais, né, que você faz, o que você vê assim de maior dificuldade, além é lógico, do bloqueio, né, da pessoa falar em público, né? O que você acha que seria a maior dificuldade apresentada pelas pessoas na comunicação? A maior dificuldade sempre é o nosso desejo desenfreado de aprovação. O ser humano, ele quer ser aprovado em tudo. Interessante. E isso nos trava em muitas coisas. Isso nos impede de dizer o que nos desagrada, nos impede muitas vezes de dizer a verdade, de deixar explícito ou de manifestar os nossos sentimentos. É literalmente, muitas vezes, ou a gente vai engolindo o sapo ou a gente vai soltando os cachorros. Os dois extremos são terríveis. Entendeu? Tanto você se calar, quanto você falar de forma equivocada e agredir verbalmente, ou às vezes você nem agride com palavras, mas você agride com olhar, você agride com desdém, ignorando a outra pessoa. Tem muitas formas de agredir, não é? Então, o grande problema nosso, que está muito relacionado também à dificuldade para falar em público, é isso. Eu vou me expor lá na frente para ser analisada, avaliada, né, julgada. Então, verdade. Não é fácil, mas é uma habilidade que você tem, que eu tenho, que todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora têm e só precisa desenvolver. Olha, exatamente isso. Eu sou prova disso, viu? Eu tinha um bloqueio, como você falou lá no início. Eu conseguiria imaginar que você tinha um bloqueio. Tinha, antes da minha formação, eu sou formada em publicidade e propaganda, pós-graduação em jornalismo. Porém, lá no início, o meu bloqueio vem de família. Claro. Entendeu? Como você falou, isso é uma coisa que vem lá enraizado, né? Então, nunca me imaginei hoje sendo comunicadora. E hoje, sendo comunicadora, nunca me imagino não sendo comunicadora. Que bom. Não sendo comunicadora. Tenho certeza que eu fiz a escolha certa e que eu nasci para isso porque gosto disso, né? Como você falou. Mas, então, é possível tratar isso, né? Trabalhar isso, esse bloqueio, para que você, pelo menos, consiga se expressar da maneira adequada, ou falar em público. Mas não tenha dúvida. Né? E olha, hoje é tão importante, né, Mira? É muito importante isso para a carreira. Né? Muito importante. Isso faz um diferencial gigantesco na carreira de um profissional. Imagine, por exemplo, mas eu não preciso falar em público. O que é falar em público? Falar em público é falar com uma outra pessoa, você já está falando em público. Eu aqui com você, mesmo que ninguém estivesse nos assistindo, eu já estaria falando em público. E aquele que se manifesta, ele com certeza ele tem uma posição, uma autoridade, um lugar, digamos assim, um lugar no mundo muito mais interessante do que aquele que entra mudo e sai calado. Verdade. Que você nunca sabe o que a pessoa pensa, o que a pessoa defende, quais são os argumentos. Então, a gente precisa se colocar, sabe? Só que precisa fazer isso com sabedoria. É verdade. Né? É verdade, Mira. Mira, em 2021... eu quis trazer esse assunto que eu acho muito importante assim, para o que a gente está conversando e para a nossa atualidade hoje. Em 2021, a revista Exame, ela soltou uma matéria que falava que toda empresa será, no futuro, uma escola. Né? É o que a gente tem visto, esses trabalhos como o seu, como de outros desenvolvedores de pessoas Sim. que desenvolvem pessoas, dentro do ambiente corporativo.
E eu queria saber qual que é a sua opinião, a importância disso, né? A importância de se ter esse ambiente educativo. Indispensável, Giovana. Imagina onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Dentro das corporações, dentro das empresas. É ali que nós convivemos, então é ali que nós nos relacionamos e precisamos aprender sobre relacionamento. É ali que nós nos comunicamos, é ali que nós desenvolvemos as potencialidades. Em qualquer área que seja na matemática, na ciência, na inovação, qualquer área, enfim. É ali que a vida acontece, no sentido de você como um ser produtivo, né? Claro que não estou desqualificando o trabalho que a gente faz em casa, que é tão importante quanto, e ele continua depois na nossa jornada da noite. Mas as empresas estão percebendo cada vez mais que esse colaborador, ele não sai pronto da universidade, ele nunca vai sair e cada vez menos vai sair, porque as universidades hoje estão um pouco buscando um novo caminho, né? Todo mundo está buscando o caminho de como transformar, como preparar esse profissional para o mercado. Mas ele chega lá e a empresa tem interesse naquele colaborador porque vê sim habilidades, de que a pessoa não é só habilidade técnica, é habilidade comportamental, é habilidade emocional, é uma série de habilidades. Então vamos investir nessa pessoa. Ali começam os treinamentos, os relacionamentos, os cursos internos. Sim, eu creio que cada vez mais as empresas vão se transformar em escolas, em sedes de treinamentos, para os novos maquinários, para a nova tecnologia, para tudo que está vindo. Imagina as máquinas, né? As máquinas novas hoje. As pessoas têm que ir para fora do Brasil para aprender a mexer nas máquinas que estão chegando aqui e chegar aqui, passar todo aquele conhecimento para o restante da equipe. São como grandes universidades, não é verdade? É verdade. Verdade, não tem como a gente fugir disso. E vai mudando, né? Porque a máquina vai mudando também tão rápido. Então é um conhecimento que não para. Não para. As empresas têm cada dia mais investido em pessoas, né? Tem mudado o olhar, né? E é onde entram as pessoas como você, né, Mira, que desenvolvem outras pessoas. E, por falar, né, em desenvolver pessoas, em comunicação, nós estamos hoje, agora, viu, pessoal, utilizando uma ferramenta poderosa de comunicação, que é o podcast. É verdade. Não sei se você, Mira, se você sabe, mas esse ano saiu uma pesquisa onde a Data Reportal publicou que o Brasil é o país que mais campeão de podcasts? Que mais ouve podcasts. Olha que interessante. Então, a importância, né, dessa ferramenta, dessa produção de conteúdo do digital. Né? E eu sei, como você falou agora há pouco, que você tem os produtos digitais, né? Como que você vê isso, Mira, para o futuro? Você acha que... Qual que é a sua visão? A gente costuma muito relacionar a pandemia, né? Que mudou tudo na nossa vida, né? Mudou então tudo. Mudou tudo, mudou a forma de trabalho das empresas, mudou os produtos digitais, que deu aquele boom, né? Você acha que isso é um caminho sem volta? Mas totalmente. Ó, eu vou fazer uma performance aqui que eu vou imitar para vocês. Isso não tem tanto tempo, hein, Giovana? Quando eu apresentava telejornal, e isso foi lá, 17 anos na RPC, estive na RIC, na Band, no SBT, na Evangelizar, todas elas. A gente fazia jornal assim, ó, mãozinha na mesa, assim, o ombro, gente, tinha que ser retinho com as linhas da TV, porque a parte técnica da TV vê as linhas, então você não podia ficar tortinha, a gente não podia usar brincos grandes, esmalte vermelho, roupa sempre, nenhuma estampa na roupa. Neutra, bem neutra. Tudo neutro, e assim, né, e a gente falando assim, com o público e tal. Na época, funcionava. Hoje, isso não funciona mais de jeito nenhum. Olha que legal eu poder estar aqui com você, me movimentando e você contando também histórias. E eu chego para cá e eu falo aqui, eu tomo água e você mexe aí na agenda. E no celular, né, e conversa com o nosso querido que está aqui auxiliando na técnica. É verdade. Isso é a comunicação real. E isso foi a tecnologia que trouxe. Isso aqui é fantástico. Qualquer pessoa poder chegar, pegar seu celular, gravar um vídeo e postar, isso é fantástico. Eu me lembro quando a gente fazia entradas ao vivo, que tinha uma série de
condições para você entrar ao vivo. Os cabos, gente, eram puxados assim para prédios altíssimos, porque só lá no terraço, lá em cima, no rooftop, hoje chama rooftop, né, que pegava o sinal para entrar ao vivo. Cara, quando eu lembro disso, eu falo, gente, em tão pouco tempo, olha a revolução. Você entra ao vivo de onde você quiser, sozinha, com seu telefone. Exatamente. Não é? E era uma equipe gigante, Giovana. Equipe gigantesca. Uma equipe gigante que tinha que ir para você entrar 2 minutos ao vivo num telejornal. Entendeu? E isso há quanto tempo atrás? Isso, gente, olha, isso tem o quê? 15 anos? Olha. 20 no máximo. Entendeu? Pois é. Olha a revolução. Anos. Né, E às vezes o sinal estava ruim e a gente falava, caiu o vivo, porque não deu o sinal. Entendeu? Não deu mesmo. Não existe isso mais. Né? Não existe. Então é fantástico. Essa conversa de que pode tirar o emprego, isso tira o emprego de muitas pessoas. Você também. Cria-se outras profissões. Eu acho também. Eu também sou da opinião de que, como você falou agora há pouco, a empresa vai trazer uma máquina, precisa de pessoas para operar aquela máquina capacitadas, né? Então, tudo bem que isso talvez pode diminuir o tempo de trabalho, né? De 5 pessoas, por exemplo, que precisavam para poder fazer determinado trabalho, mas agora com a máquina eu preciso de 1 ou 2 para operar, né? Mas criam-se outros, como você falou. Eu acredito nisso, por tudo que a gente já viveu na história. Imagina a Revolução Industrial, quando houve a Revolução Industrial. O quanto mudou o sistema de operação, a forma de trabalhar do ser humano, que antes estava muito voltado também para o campo e tal. Então, tudo foi mudando. Nem por isso, porque o ser humano, a gente inventa outras formas de ser e de viver. E hoje, por exemplo, olha a quantidade de podcasts, olha a quantidade de pessoas produzindo conteúdos nas redes sociais. Isso não existia, isso é trabalho. Isso também é trabalho, isso também monetiza. Eu bati a mão aqui no microfone. Então, eu vejo assim que as mudanças, né, que a tecnologia, a modernidade vai provocando essas transformações e as nossas atividades vão sendo substituídas por outras formas de fazer. Mas não que vai acabar, as necessidades humanas são as mesmas. Necessidade de proteção, de provisão, de relacionamento. As nossas necessidades básicas, elas não vão mudar nunca. É verdade, são as mesmas, né? É. Então podemos dizer que facilitou. Facilitou a vida. Se eu te perguntar, eu tenho certeza que você vai contar. Eu aposto que a vida da sua mãe e da sua avó não tinha tanta facilidade como você tem hoje. Comodismo como você tem hoje. Eu me lembro muito bem da vida da minha mãe e da minha avó. Lavava roupa no tanque, né? Com certeza. Era uma vida muito mais sacrificial. Isso nem era o máximo. Eles carregavam lata de água na cabeça. Às vezes tinha que buscar água longe. Isso mesmo. Vida de interior. Não tinha água tratada. As crianças tinham muito verme. Morava, entendeu? No fim do mundo. Era uma série de coisas que hoje... Eu brinco, Giovana, que hoje as crianças não têm mais sarna. Talvez tenha piolho, não sei, porque eu não tenho pequeno em casa. Será que ainda existe muito piolho? Não sei. Tem, mas eu acho que não do jeito que era na nossa época, né? Mas, gente, brincadeira à parte, ficou tudo mais fácil. É verdade. Não é verdade? É verdade. Hoje, por exemplo, é difícil para a criança ter problema nos dentinhos. Na própria escola já tem escovação, já tem flúor, já tem tudo, né? E na nossa época não era assim. Então... A tecnologia, a vida moderna facilitou muito. Por outro lado, não ampliou a satisfação do homem. E essa é a nossa grande angústia, né? Hoje mesmo eu li uma matéria, 1/4 da população sofre de solidão. E isso é muito triste. E se agravou, né? Depois da pandemia. Se agravou. Porque a tendência é as pessoas estarem mais isoladas, mais sozinhas, fazendo coisas sozinhas até nos seus aparelhos, nos seus celulares, no seu computador. Então, esse é o problema que nós temos que resolver. Não é se a tecnologia vai acabar com o nosso trabalho, não. Como nós vamos superar essa angústia que a facilidade da vida moderna não conseguiu dar conta, mas até piorou. É verdade. Inclusive, assim... É um assunto assim, que a gente não vai entrar, mas tem martirizado muitos jovens, né? Por conta dessa solidão. Exato. Depressão, né?
que é o pós-pandemia, né? Muito. Eu acho que as pessoas não... Muita gente fala, depois da pandemia eu aprendi a viver sozinha. Não. Nós somos seres sociáveis. Nossa, não. Ontem mesmo eu fui visitar uma construção nova para ver um apartamentinho para o meu filho. E aí eu entrei lá dentro, gente, 25 metros. Aí eu falei, como assim? eu brinquei, né? Uhum. Assim, não tô querendo ser snob, dizer que a gente tem que viver espaço grande, não é isso. Mas, de fato, eu fiquei com dificuldade de entender, porque ainda estava sem móveis e aí parece menor ainda, né? Aí a corretora falou assim para mim, nossa, Mira, isso agora é tudo assim, é o que mais vende, é o que mais as construtoras estão fazendo, porque as pessoas não querem mais se casar. Elas querem morar sozinhas. Eu falei, meu Deus, né? Isso é sério. Isso é sério. As pessoas querem viver sozinhas. Isso é sério. A gente precisa pensar sobre isso. É verdade. Sem querer desviar o assunto, mas assim, isso foi ontem. Mira, na nossa área, comunicação, quais são as suas expectativas de futuro? Como que você vê daqui 10 anos? Olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu, particularmente, considero que a nossa comunicação hoje, ela está vivendo um período muito difícil, por 2 aspectos. Quando a gente olha para o aspecto informação, eu nunca presenciei um quadro como a gente tem atualmente, eu vou dizer nos últimos anos, de desinformação e de narrativas que não são verdadeiras e são construídas para levar a população a adotar determinadas opiniões. Então, sinceramente, na minha época de produzir informação e notícia, a gente ouvia todos os lados e era quase como um pecado, sem brincadeira, não ser imparcial. A gente tinha que ser imparcial. A gente tinha que dar a notícia como ela é. E isso mudou completamente. Então, do ponto de vista de informação, eu acho que a gente vive um momento de crise, um momento difícil. A maioria dos jornalistas pode não concordar com isso, mas o que domina hoje os conteúdos são as narrativas e não as verdades. E do ponto de vista de comunicação interpessoal, também vejo uma situação bem complexa, por causa dessa aceleração do egoísmo, do querer viver só, da falta de paciência, da solidão exacerbada, da dificuldade para se relacionar. Porque quanto mais você se fecha nessas casas vivendo sozinho, mais você vai ter dificuldade de se relacionar lá fora. Verdade. Porque em casa, né, Giovana, alguém pisa no nosso pé o dia inteiro, não é? Uhum. Glória a Deus, é isso Glória mesmo. E é bom porque a gente vai aprendendo a viver. É assim que você aprende a viver. Respeitando o outro, né? E tal. E assim, sozinho pode parecer cômodo. Você nem se treina, né? Pra isso. Você não se treina para a vida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu vejo assim um contexto de desafio. Mas nada que não possa ser revertido, sabe? Uhum. A gente precisa trabalhar isso para as pessoas entenderem que sim, que é bom conviver, que é bom comunicar, que o jornalismo, as informações precisam voltar a ter isenção, ouvir todos os lados, sabe? Uhum. Os veículos não têm que formar a opinião das pessoas, na minha opinião. Tem os veículos que são formadores, já tem esse propósito. Mas a notícia corriqueira do dia a dia, ela deveria tem que ser simplesmente notícia, não mais que isso. É verdade. Então, como você falou, estamos vivendo um momento de crise mesmo na nossa área, na comunicação. E a gente tem esperança, né, Mira, de que tudo isso, que esse quadro se reverta. Mira, eu continuo achando a profissão linda, viu? Eu amo. Amo de paixão. Minha sobrinha faz jornalismo, faz comunicação. A minha outra sobrinha é uma excelente jornalista. Então, assim, eu que plantei a sementinha, e tem um monte de comunicadores lá. Os demais são professores, tem palestrantes. A minha família está muito ligada na comunicação. Então, eu continuo achando que é uma área fantástica, abençoada. Tem mercado, não tem mais como na nossa época, mas tem. Talvez até mais, porque, todo mundo pode montar seu podcast, pode fazer seu conteúdo, né? E tem que ter esperança, sabe, Giovana? Senão a gente fica pessimista e se vitimizando o tempo inteiro. E não é por aí. É verdade. Né? Concordo em gênero, número e grau. Mira, para a gente finalizar, eu queria te pedir para você dar aí uma dica da Mira para aquela pessoa que tem dificuldade em se comunicar,
né? A pessoa aí que está falando assim, eu queria tanto ser igual ela conversa assim, ela é toda alegre. Qual a dica de ouro da Mira? Olha, pode ser duas? Pode. Porque uma delas é a primeira, que é você se conhecer, é o autoconhecimento. Quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, você identifica por que eu estou tendo dificuldade para isso ou para aquilo. Porque isso não é aparente, não é fácil. Você vai saber ler os seus sentimentos, o que está por trás. Então, o que está por trás do meu medo? O que está por trás da minha preocupação de ser reprovada? Sabe? Então, autoconhecimento é o primeiro. E segundo, treinar, se jogar, comece a fazer, comece a falar. Quando tiver oportunidade na sua empresa, em reunião, eu tenho uma opinião. Em casa, tá na mesa do almoço, não para brigar, tá, gente? Mas comece, se manifeste, fale, vá a encontros e não fique só nos grupinhos que você conhece. Tente se aproximar de uma roda onde você não conhece ninguém, porque aí sim você vai viver a experiência de, opa, né? Não é confortável, mas é assim que a gente vai vivendo e superando. Sabe, qual foi a última vez que você conversou com alguém que você não conhece? No ônibus, no elevador, qual foi a última vez? Então treine, comece a fazer isso. Viu, pessoal? Dica de ouro essa daí, viu? Agora é colocar em prática, né, Mira? É isso aí. Mira, eu quero te agradecer demais pela sua presença e até fiquei assim mais feliz, né? De ter essa presença encantadora aqui no nosso podcast do Lidera Mulher. E você é sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito sucesso aqui para vocês, para o trabalho de vocês. E você está fazendo um trabalho muito relevante, porque isso aqui tem poder de transformação. E é nesse sentido que você está sendo usada para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Vamos dar um tchauzinho. Tchau, pessoal. Obrigada.